Então, os índios também eram assim, né? Então, tô continuando, né? Então, os índios também é assim, também existe. Essa população que a Prof viu não é aqui no Brasil, é fora, essa população indígena. Mas ainda existe todo um processo para você entrar dentro de uma tribo indígena, para você poder visitar. Você não pode chegar lá e ir entrando, não é? Lá é a casa deles. Os costumes são deles, você precisa de uma autorização. Então, ali na nossa apostila, ela traz uma tribo indígena, que é uma das mais conhecidas, que Parque Indígena de Xingu, revelam semelhanças de construção. Então, ali, o modelo de construção, o que é utilizado. Então, ali, já mostra um povo indígena que mora na cidade, né? Eles têm contato, a prof já viu também isso, né? A gente observa, né, no decorrer do processo, e a gente percebe como eles influenciam a cultura, né? Como eles foram capazes de tal influência. A vida é a página número 5. Modo de vida indígena. Então ali ele traz 3 alimentos que a gente tem, que a gente consome, que é de costume deles. A mandioca, que a gente chama de aipim aqui, eu amo, qualquer tipo eu gosto. Eles retiram um alimento cultivado no solo, como milho, feijão, amendoim, batata, por exemplo. Ou obtidos pelo meio da coleta ou da caça e da pesca. Outra coisa que a prof quer explicar, mas eu acho que a gente já conversou sobre isso. Os índios, eles não acumulam alimentos. Eles plantam e colhem e matam os animais apenas para o consumo próprio, né? Eles não são como nós, que a gente vai no mercado comprar. Eles mesmos plantam, eles mesmos cultivam, eles mesmos, tá? Se eles vão comer carne naquela semana, então eles vão à caça para consumir aquela carne, né? Então eles não matam vários animais, eles matam aqueles somente que vão ser consumidos naquele tempo, né? E nós já não, nós acumulamos, nós guardamos, né? Então ali traz a mandioca, que é o principal alimento consumido pelos indígenas, e nós também consumimos bastante. Os indígenas cultivam milho, feijão, amendoim e batata. Então a gente diz que a comida do brasileiro é arroz e feijão. Então, o feijão já vem da cultura indígena. Os povos indígenas coletam alimentos na região onde vivem, como mel, coco, babaçu e outros frutos. Bom, então ali tem a imagem do coco, né? Os povos indígenas compartilham muitas semelhanças do modo de viver. Uma das semelhanças é a organização do dia a dia. Certo. Nós já estamos quebrando um pouquinho, nós que moramos na cidade, né, essa forma cultural, mas ainda não. A casa, geralmente, é de responsabilidade da mulher. Então, ele está dizendo o quê? Que os índios fazem esse tipo de ação e nós, da cidade, né, nós trouxemos isso culturalmente dos índios. Então, a família é formada por uma mãe, por um pai, e a mãe é responsável em ficar na casa e cuidar dos filhos, limpar a casa, fazer comida e isso também. Se a gente for lá, as famílias mais tradicionais fazem a mesma forma. A mãe talvez fique em casa, ou a mãe trabalha, mas ainda a responsabilidade dela ainda é cuidar dos filhos e alimentá-los. E fazer a comida. Hoje a gente já tem uma parceria, que já na cidade sabe que, né? Pode ser o papel do pai, pode ser o papel da mãe, isso não existe mais. O importante é que seja a família viva bem. Mas, culturalmente, isso foi trazido dos índios, porque ainda é papel da mulher o cuidar dos filhos, o cuidar da casa e o fazer e alimentá-los, né? E a responsabilidade do homem trazer o sustento para dentro de casa. Então isso ainda é um formato familiar que existe aqui para nós, né? Que a gente mas onde é que veio? Veio da cultura indígena, onde o homem ia caçar e a mulher ficava em casa. Ele era de responsabilidade de trazer o alimento para dentro de casa. Era a responsabilidade dele de fornecer o ganho para aquela família. Objetos indígenas. Nós conhecemos esses objetos porque a gente ainda tem aqui na nossa cidade, de vez em quando tem um grupo, né? Grupos indígenas, né, nos espaços terrestres. Ou eles passam nas praias vendendo aquelas pulseiras, colarzinhos, barará, barará. Ou vendendo cestos, ou vendendo esses objetos, né? Então a gente percebe que eles utilizam produtos que venham da natureza, no caso, né? Cesto de palhas. Eles têm uma história, uma criatividade, ou a prof pode dizer assim, uma questão cultural,
nos seus objetos, né? A gente percebe muita cor, a gente percebe o uso de produtos naturais, a gente percebe que são trabalhos feitos manuais, né? Feitos com a mão. Então, e a gente percebe muito as características do povo, né? Dos indígenas. Então, aqui tem um pouquinho sobre as pinturas corporais, né? Para eles, as pinturas do rosto... Ó, aqui, ó. Tudo na apostila. O professor está explanando o assunto. A pintura do rosto, o modo de vestir a roupa, suas vestimentas, ou com pouca, ou com muita, ou pintura no corpo, seus instrumentos de caça, seus acessórios de cabelo, dizem o que é o seu povo. Dizem em que momento que eles estão. Então, se eles pintam de uma cor, talvez vão para a guerra. Se eles utilizam de outra cor, talvez seja uma cor festiva. Então, tudo isso é parte, vocês já sabem, né? O professor está reforçando, é parte da cultura indígena. Então, cada grupo indígena tem sua característica. Tem os que furam, tem os que só pintam, tem os que a mulher tem certos direitos ou a mulher tem outros direitos, e assim sucessivamente. E assim os povos foram culturalmente se juntando e formando o que nós temos hoje aqui no Brasil, que não é diferente dos outros países, né? Nossa cultura misturada, né? Então hoje a gente falou um pouquinho e vamos continuar na próxima aula sobre a cultura indígena. E começamos o nosso conteúdo de história. Lembrando que a gente vai falar sobre os índios, os africanos e os portugueses. Até a nossa próxima aula, hoje tem não. Até a nossa próxima aula do dia 22. Beijo!